Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que nos falava da importância de buscarmos a Deus e especialmente lendo a Bíblia, buscando as orientações, né, que estão nesse manual do Criador aí. E hoje estamos aqui novamente, né, para mais um bate-papo. Tudo bem, Pastor Sérgio? Tudo bem, boa noite a todos. Eu queria retornar ao programa. Deus abençoe a todos nós. Amém. Bem, pastor, ontem conversando com um grupo de colegas médicos, né, nos formamos todos juntos e fizemos ali um grupo, enfim, e lá pelas tantas surgiu essa questão de será que o homem é bom ou ele é mau? E alguém se perguntou em determinado momento, né, assim, tipo meio perdido, né, o que pensar das pessoas por causa de N coisas que estava se falando ali, né? E eu comentei que há muitos anos atrás, né, eu tinha a convicção de que o ser humano ele era inerentemente bom, mas que o mundo o tornava mal. E hoje eu tenho esta realidade de que o homem, quando nasce, ele já nasce com o mal dentro de si, não é? Então, é difícil assim explicar, porque são muitos anos, às vezes, que a gente leva para compreender determinadas coisas. Mas, afinal de contas, né, o que o senhor acha, né? O que a palavra de Deus fala sobre essa questão? Afinal de contas, as pessoas são boas e se tornam más, ou se tornam más e podem se tornar boas? Como é que é isso? A gente tem que fazer uma distinção entre você ser uma pessoa espiritual ou ser uma pessoa natural. Porque a pessoa natural, ela pode ter uma conduta boa, porque ela teve uma boa educação, ela tem um temperamento passivo, então moralmente ela vai ser uma boa pessoa, vai ser altruísta, vai ajudar as pessoas, vai ter paciência, mas tudo aquilo é natural. E aquilo tem uma limitação. No momento que ela for colocada sob tensões experienciais da vida, ela pode mudar completamente. Porque a sua constituição natural tem o bem e tem o mal. E ela vai dosar, expressar e viver com ação e reação conforme o seu coração. Então toda pessoa que nasce e ainda não tem sua vida transformada pelo Espírito, ela vai viver sob o seu próprio coração. O que ela acha bom, ela vai fazer e vai defender. O que ela acha ruim, ela vai repelir. Mas o que acontece? Nós temos limitações para ser bonzinhos. Né? À medida que a relação que nós temos com o mundo, com as pessoas, começam a ficar quentes contra nós, a gente muda. Aí vem a ira, vem a cólera, vem a vingança, vem a rejeição, vem a agressividade, vem os homicídios, né? Vem os suicídios, porque a pessoa foi vencida por um sistema avassalador, o qual ela não é Deus e não pode enfrentar aquilo, porque ela não tem consistência em Deus. Só Deus vence o mundo e tudo que nele há, de ruim e de bem. Porque abandonar o mal e seguir o bem, que é isso que as famílias tentam fazer com seus filhos, isso não é tornar a pessoa redimida e dependente de Deus. A gente tem que entender que a natureza do bem e do mal continua com ela. Então, para ela se livrar do bem e do mal, por que é o bem e o mal? Porque lá, no princípio da civilização, houve um ser chamado um querubim rebelado dos céus, que se disfarçou lá de uma serpente, aquilo tudo é simbólico, e disse para Eva: tu quer ser igual a Deus? Mas que proposta maravilhosa! Ela acreditou. Então, tu tem que fazer o seguinte, tu tem que fazer o que eu vou te ensinar. Né? E aí jogou uma semente maligna.
porque ela aceitou a proposta e ela transgrediu a lei de Deus. Foi por isso que o homem tornou-se contaminado pelas trevas, porque ela transgrediu o mandamento de Deus, que com aquele ser ela não podia conversar, não podia escutar, não podia tocar, não podia nada. Era proibida por Deus, porque iam corromper a alma daquela pessoa, que não tinha pecado e que não tinha natureza pecaminosa. Mas no momento que ela transgrediu, então a lei espiritual é absoluta. Deus, então, ela se retirou de Deus. E aí perdeu a possibilidade de ser uma pessoa espiritual. E passou a imitar Deus, porque nunca vai ser Deus, um ser criado, né? Então, tudo que a gente olha, a gente diz, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Mas é segundo o coração daquela pessoa, segundo a capacidade cultural, educativa que ela tem. Mas a verdade, pode ela mudar, né? Pode mudar. Pode estar em constante mudança. Os padrões que são naturais, eles mudam com o tempo. Por mais que a pessoa seja assim bem educada, assim, nos princípios naturais, acaba mudando sob tensão, entende? Sob acontecimentos, fatos da vida que vão mudar essa pessoa. Nunca uma pessoa natural vai ser estável. Nunca. Ela vai apresentar momentos que a gente vai assim sentir que ela é uma boa pessoa. Daqui a pouco tu vai lá, passa anos, volta lá e não é mais aquela boa pessoa, porque ela mudou, né? Tanto pode expressar o bem quanto o mal. Quanto o mal. Porque o que essa mensagem da desobediência causou? Um ser maligno começou a governá-la, entende? Um ser que é rebelado, que é condenado, porque aquilo é um espírito que entrou na pessoa para agir por meio daquela pessoa. Então, se você olhar ou estudar o mundo espiritual que influencia nossas almas, nossas ações e reações, você vai ver que, se você conhece o mundo espiritual, você vai ver que tem espíritos que não são malignos, mas que moralmente fazem coisas boas. E tem espíritos muito ruins que só querem fazer coisas ruins. Então, a educação que nós recebemos, ela é o tipo de uma cerca para o mal não fluir. Porque os princípios naturais seguram uma contenção do mal. Porque na cabeça da pessoa, seja por mais boa que seja, tem as ideias ruins e malignas constantemente. Só que a educação que ela recebeu, ela vai ter uma barreirinha que é totalmente frágil, porque no momento que aumentar as tensões externas, ela rompe, né? Então, ela, por um bom tempo, por muitos anos, assim, ela consegue segurar aquilo. Mas a vida não é só um mar de rosas, tem momentos difíceis, tem momentos de tensão, momentos que vão te trair, que vão te atacar, que vão te agredir, e aí a gente vai ver que não tem só coisa boa dentro de uma pessoa, tem coisa ruim também. É verdade. É só uma questão de oportunidade para se manifestar, né? Tanto um quanto o outro. Mas, pastor, eu ouvindo uma ministração sobre essa questão da árvore do bem e do mal e da árvore da vida, né? Eu fiquei pensando, realmente é um espírito, né? Como o senhor falou, né? Que digamos assim, figurado como uma serpente, né? Uhum. Mas que seria esse espírito, esse querubim, né? Que foi expulso do céu. Isso, desobedeceu, se rebelou contra Deus, enfim, que se chama Satanás, não é? Hoje. Mas quando esse espírito veio falar, não é, a Eva, olha, quando tu conheceres a árvore do bem e do mal, vais ser igual a Deus, né? Mas isso é realmente uma cegueira, um engano, uma insanidade, porque se eu já conheço o bem, estou desfrutando do bem, né? Por que eu quero conhecer o mal, né? Conhecer, eu falo assim, o bem de Deus, né? O bem verdadeiro. Porque a pessoa quer conhecer, não é? No caso, né, como aconteceu isso, né? Eu não sei se o senhor me entende.
Para que conhecer a árvore do bem e do mal? Se eu estou bem com Deus, está tudo bem, né? Então, foi uma coisa insana, assim, né? Uma falta de inteligência, eu diria, se fosse falar, né? Nas palavras de hoje, né? Porque o que eu quero saber, né? Do mal também, se eu já tenho o bem de Deus, né? Então, realmente, foi um engano, um erro que houve lá, né? Onde aconteceu essa separação de Deus. Mas, enfim, estou só divagando aqui, né? Eu gostaria que o senhor concluísse esse pensamento, né? Essas coisas, porque as pessoas buscam hoje ainda o bem e o mal, né? Lendo muitos livros que ensinam, faz isso, faz aquilo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer de outro, ou ensinamentos humanos, filosofias, não é? Que tentam distinguir o que é o bem, o que é o mal, ou como tu vai usar o mal para te dar bem, até isso tem, não é? Então, e a Bíblia é uma coisa totalmente pura, não é? É algo que flui, Deus, e que tem os ensinamentos verdadeiros e que satisfazem a alma da pessoa de uma forma plena e pode transformar de fato, né, os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, né, mais profundo de Deus e de Deus que habita dentro de nós, não é? Mas enfim, pastor, hoje falei demais, gostaria que então o senhor concluísse aí. Não, a árvore do bem e do mal é o próprio Deus que estava ali. A gente tem que entender isso. Agora, só Deus pode ser daquela forma. Só Deus sabe lidar dizer o que é ruim e o que é bom. O certo e o errado está só em Deus. E por que nós vamos querer conhecer o mal, não é? Deixa que Deus conheça e saiba administrar, não é? Então, um ser criado nunca pode querer se candidatar a ser o bem e o mal e a discernir o bem, o certo do errado. Isso não existe. Deus, quando fez o homem, para seguir um padrão único dele, da verdade única dele, para ele se dar bem em todos os aspectos da vida, em todas as coisas da vida natural. Só que o homem não quis isso, o homem teve uma ambição pervertida e transgrediu a lei. Porque Deus disse assim, não venham conhecer isso, porque isso aqui é só Deus que pode suportar essa carga. Então, quando o homem disse, eu quero ser Deus, aí passou a ser concorrente de Deus. Então, só que numa fragilidade, né, enorme. Aí tornou-se uma pessoa que não poderia continuar com Deus, entende? Que nem o querubim foi expulso do céu e nós fomos expulsos aqui na terra da presença e da relação com Deus, por causa do nosso pecado. Deus não é culpado disso, não. E aí vem toda essa carga de problemas, né, trazido pelo mal. Mas tem um velho ditado gaúcho que diz, né, que ovelha não é para mato, né? E a gente foi querer se embrenhar no mato e, né? Aí vem os espinhos, os machucados ali. Então, né? A mesma maldição que caiu sobre o querubim, caiu sobre a Eva também, né? Bem, pastor, a gente poderia ficar falando sobre isso aí por muito tempo, não é? Mas as pessoas podem buscar meditar nisso, né, na Bíblia. Eu creio que Gênesis, tentar compreender lá desde o início, né? Não sei o que o pastor, né, orienta. O livro de Gênesis, é o melhor para isso, para a gente descobrir por que começou essa confusão toda. Mas não ler como um livro que estivesse contando uma historinha, né? A gente tem que meditar no significado, né, daquilo. É verdade. Vamos continuar buscando aí, perseverando, né? A Bíblia é você conhecer Deus. Tem que ir conhecendo Deus para sair do naturalismo que nós vivemos, né? Tá certo, então, pastor, muito obrigada e até a próxima semana, então, com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.